Você sabia que o Reino Unido já teve Constituição escrita em 1645, a Revolução Puritana? Foi um breve momento, mas sim, já teve Constituição escrita por lá. Eu começo esse vídeo falando sobre Constituição porque me fizeram uma pergunta muito importante sobre direita e esquerda e a eficiência da direita e da esquerda na política internacional, consequentemente na política nacional. Citaram, inclusive, a Revolução Francesa, em 1789. Enfim, eu gosto de observar direita e esquerda pensando em toda a evolução constitucional. Sim, a mutação constitucional é um grande exemplo da eficiência da direita e da esquerda, ou da esquerda e da direita, para a gente poder refletir bem quem trabalhou mais em função do indivíduo, em função do social, principalmente. É o que mantém o indivíduo. De lá para cá, as constituições foram evoluindo. E tivemos um marco em 1848 com o Manifesto, porque daí nasceram os direitos de segunda geração, o direito trabalhista. Porque antes disso, quando só existia o direito de primeira geração, ou os direitos de primeira geração, a sociedade resolveu produzir muito liberalmente e, consequentemente, as pessoas que trabalhavam nas indústrias não tinham direitos algum. Dessa forma, nasceram os direitos de segunda geração, em 1848. Depois disso, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e aí o neoconstitucionalismo começou a nascer. Consequentemente, os direitos de terceira geração, ou seja, os direitos difusos. Um grande exemplo de direito difuso é o direito do consumidor. E aí chegou aqui no Brasil em 1988 o neoconstitucionalismo ou o novo constitucionalismo. Com ele veio também o transconstitucionalismo, que é justamente uma maneira de tornar homogêneo qualquer tipo de ação jurídica que tenha ou que esteja descrita nos tratados internacionais, principalmente aqueles que versam sobre direitos humanos. E aí eu falo mais uma vez sobre a Constituição e aqueles que defendem a Constituição. Aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte, que vem travando uma guerra fenomenal para conseguir manter os direitos, principalmente os direitos humanos. Pois é, com a falta de legitimidade do legislativo brasileiro, sim, a gente passa por uma falta de legitimidade muito grande por aqui. E também do executivo, daquele que passou, né? Mas ainda temos um legislativo fraco, que conhece pouco sobre os direitos, principalmente os direitos fundamentais. Ainda assim, por esse motivo, o STF se mantém firme para fazer valer os direitos humanos, os direitos fundamentais. Um grande exemplo, mais um grande exemplo, é a DPF 635, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a tal ADPF das favelas, né, que para muitos populistas, porque segurança pública virou algo, né, virou uma panela onde você coloca todos os populistas ali dentro e eles dali saem com diversas narrativas das mais absurdas possíveis, né? E foi necessário que houvesse esse corte, na verdade, uma determinação para que os órgãos de segurança pública expliquem os motivos das suas operações em áreas periféricas, ou melhor, favelas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas uma ação do STF, o novo constitucionalismo, o transconstitucionalismo, porque temos que observar os tratados que versam, que o Brasil faz parte, inclusive, sobre os direitos humanos, porque segurança pública é direito de todos, não de alguns. Mas a gente também pensa o seguinte: olha o tamanho dessa panela cheia de populismo que ela se tornou hoje em dia e como vai ser feito algo para conseguir retroceder a isso. Mais uma vez, com certeza, o STF vai ter que atuar, porque o nosso legislativo, tanto o legislativo aqui do Rio de Janeiro, quanto o legislativo lá em cima, na Casa Bicameral, o Congresso Nacional, deputados e senadores, até agora não se pronunciaram em nenhuma maneira ou nenhuma grande
mudança de arquitetura e de reestrutura no artigo 144, nos órgãos de segurança pública, e como também conseguir produzir equidade social e também a equidade profissional. Levando em consideração, aqui no Rio de Janeiro já tivemos mais de 12 policiais mortos. A gente trava o que está acontecendo aqui no Rio é uma grande mudança no tabuleiro do tráfico de drogas, agindo como grandes frações de Estado, como já vem falado sobre isso há algum tempo, né? Com suas leis, com a sua soberania, com a sua população, com o seu território, tentando conquistar mais território, um ato geopolítico do crime, ou melhor, da fração de Estado, que o próprio Estado deixou que acontecesse, criou. Mas e agora? Né? Uma violência muito alta, com uma falta de confiabilidade, não tem confiança nos órgãos de segurança pública. Os próprios órgãos de segurança pública não sabem como lidar com isso, porque seus operadores ainda estão pensando na maneira antiga de fazer segurança pública. O legislativo não sabe como modificar isso. O Ministério Público fiscaliza, mas também fica um pouco tonto, e o juízo bate o martelo. Sem aproximação nenhuma, sem homogeneidade nenhuma. E aí, vale mais uma vez as medidas tomadas pelo STF, que a DPF 635 foi apenas uma delas. Nós temos a súmula vinculante número 11, é a súmula que inclusive versa sobre a necessidade ou não do uso de algemas e como deve ser feito profissionalmente e humanamente. Nós temos várias atitudes do STF nessa direção, na tentativa de buscar a equidade social, na tentativa de defender a Constituição e o constitucionalismo. Aquele que nasceu lá atrás. Na verdade, o constitucionalismo nasceu lá com Aristóteles, com a polis, a politeia, todas aquelas leis que já foram criadas lá naquele iniciozinho de democracia, naquele iniciozinho de sensação de criação de um Estado. E é a Constituição que permeia e limita o Estado de ser exatamente arbitrário. E aí nós entramos em outra situação, o artigo 78 do CTN, que versa sobre o poder de polícia, que deve ser discricionário e não arbitrário. Mais uma vez, a DPF bate o martelo em relação a isso. Então o ambiente é muito complexo. E a pergunta que me fizeram vai ficar para vocês responderem. Para vocês responderem. Direitos de primeira, segunda e terceira geração. Momentos específicos e muito importantes para a humanidade. Um impacto enorme na política internacional e também na política nacional aqui no Brasil. Quem produziu mais para a humanidade? A direita ou a esquerda? Será que a gente consegue fazer uma reflexão maneira sobre isso? Eu não vou dar essa resposta. Eu tenho a minha resposta, mas e a resposta de vocês? Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.